Boa noite, queridos amigos. Estamos iniciando mais uma live na nossa página do Facebook da CEFIF, como estamos fazendo já há algum tempo, em razão da pandemia. Para nós uma grande alegria receber vocês nesse espaço virtual, nesse momento, em que nós unimos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para juntos refletirmos sobre a doutrina espírita. É uma grande alegria estarmos juntos novamente. Boa noite aos companheiros. Nós já vamos iniciar daqui a pouquinho, Esperar aí alguns minutinhos para dar as 8 horas. Aí o pessoal já vai entrando, a gente vai se sintonizando com a espiritualidade e mais essa oportunidade de estarmos juntos através das redes sociais, da internet, nesse espaço que a tecnologia nos oferece. Vamos aguardando mais alguns instantes, daqui a pouquinho nós iniciaremos. Boa noite aos amigos que estão chegando agora na nossa live. É uma grande alegria estarmos juntos, de forma virtual, mas estarmos juntos, para esses momentos de reflexão. Se quiser compartilhar o link da nossa live, por favor, assim mais pessoas podem também acompanhar, enquanto nós estamos aqui falando. E também você sabe que depois de terminada a live, ela fica gravada na nossa página do Facebook. E também ela vai ser transferida para nosso canal no YouTube. Então, YouTube é CEFIF, CEFIF Espírita. E aí as pessoas podem acompanhar depois também, tanto no Facebook quanto pelo YouTube. Vamos aguardar mais alguns momentinhos. Boa noite aos amigos que estão entrando. Boa noite, queridos companheiros. Falta um minutinho só para as 8 horas, Já iniciaremos, vamos falar hoje sobre o conhecimento da lei natural aqui do Livro dos Espíritos, a partir da questão 619 até a questão 628. Então, se você quiser também aí pegar o Livro dos Espíritos para acompanhar, dá tempo ainda, da gente começar daqui a pouquinho, você acompanha aí a leitura, acompanha a reflexão, tá bom? Mais um minutinho só, nós já iniciaremos. Enquanto isso, a gente vai comentando, que nós temos aí os recursos tecnológicos para entrarmos em contato, pelo menos virtual, nesses momentos aí de pandemia. E a nossa Casa Espírita, CEFIF, continua com as suas atividades beneficentes, logicamente de uma forma diferenciada, Nós estamos recebendo doações de alimentos já com as cestas básicas montadas, e por pessoas que doam, por instituições ou por empresas, enfim, ou então compramos as cestas básicas prontas e entregamos para as famílias que nós assistimos. São 80, quase 100 famílias cadastradas e em torno de umas 80 famílias extras, dadas as necessidades. Então, quem quiser, tiver condições de contribuir, aí nós temos as formas de contribuição que nós divulgamos geralmente na nossa página do Facebook e também nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enfim, das mais variadas maneiras, Vamos então iniciar. Já temos aí vários companheiros que estão nos acompanhando. Você está fora de quadro. Eu estou fora de quadro. Em que sentido eu estou fora de quadro? Assim? Tá melhor? Tá melhor agora? Podemos começar? Vamos então fazer a nossa prece? Vamos buscar nos sintonizar com a espiritualidade nesses momentos, com os nossos olhos fechados, para aqueles que assim se sentem melhor, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscando a sintonia com a espiritualidade. Mais uma vez, Senhor, nos encontramos reunidos em Teu nome, unidos pelos nossos pensamentos e sentimentos. E rogamos o amparo da espiritualidade para esta nossa reunião,
embora não física, mas pela união dos nossos sentimentos. Que possamos todos estar emanados no pensamento e no sentimento, no desejo sincero do nosso progresso moral, através do conhecimento espírita que nos liberta. Que possamos todos neste momento manter o nosso pensamento em sintonia, recebendo todos a inspiração e amparo da espiritualidade. E esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz possam nos auxiliar em mais esta oportunidade. Que assim seja. Só está mostrando uma parte do seu rosto. Olha, aqui para mim está inteiro. Para mim está perfeito. Aí, tem gente que está recebendo a cara inteira, tem gente que não. Como é que eu faço agora? Só está mostrando uma parte. Melhorou? Mudou alguma coisa assim? A pessoa puxar, que às vezes o meu tá, eu puxo assim. Põe um pouquinho aí, você não quer acertar, tenta acertar aí no seu celular, no seu computador, vê se melhora. Tem gente dizendo que está enxergando tudo. O som tá bom? Tudo certo aí? Para mim está inteiro. Aí, a Rita falou que está inteiro. Ok. Podemos começar? Tudo bem? Ok. Então, questão 619 do Livro dos Espíritos. Faz parte das leis morais, né? O livro terceiro, as leis morais. Conhecimento da lei natural está no item, no capítulo 1º, a lei divina ou natural. Primeiro o que é a lei divina ou natural, né? A lei natural é a lei de Deus. Isso está na questão 614. Ok, o pessoal está dizendo que está normal, aqui está direito, estou vendo direito. Ok. Então está na questão 614. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então veja, nós entendemos que Deus cria o princípio material e o princípio espiritual, não é? E cria suas leis perfeitas e imutáveis, ou seja, as leis de Deus englobam tanto as leis físicas quanto as leis morais. Então, quando nós falamos aí nas leis de Newton, né, nas descobertas da ciência, na verdade, a ciência só descobre o que Deus criou. A ciência não inventa nada além da natureza, então nada existe de sobrenatural na nossa visão espírita, nem de milagroso, né? No sentido de que o milagre seja uma derrogação das leis de Deus. O que há é um não conhecimento profundo nosso sobre determinadas circunstâncias da vida, situações da existência, das leis, mas não que haveria aí a derrogação das leis, Deus estaria mudando as suas leis para atender determinados interesses ou pedidos nossos, né? Ele pode nos auxiliar de acordo com as nossas possibilidades, das nossas necessidades e merecimento dentro das leis que ele criou, sem que para isso ele precise mudar as leis, porque nós entendemos que Deus é perfeito e imutável, né? Então, as leis que ele cria também são perfeitas e imutáveis. O nosso conhecimento que é imperfeito sobre as leis divinas. Por isso que, às vezes, nós temos uma compreensão equivocada da realidade. Por isso, nós precisamos refletir sobre isso, né? Sobre essas leis naturais. Nós, às vezes, nos atemos às leis físicas. E esquecemos também que a lei de amor é uma lei de Deus. Dentro da lei de amor existe a possibilidade da liberdade das nossas escolhas, com as consequências dos nossos atos. Então veja, ao mesmo tempo que você tem as leis físicas, você tem as leis morais e nós estamos inseridos nesse contexto das leis físicas e leis morais. Quando nós nos deparamos com a pandemia como esta que nós estamos passando, e não é a primeira, né? Nós já tivemos outras várias pandemias e várias epidemias ao longo da história da humanidade, como também já tivemos outras catástrofes, né? Terremotos, vulcões, maremotos, só que
mais localizados. Tivemos aí, segundo a ciência, quedas de meteoros que mudaram a vida na Terra, uma série de situações. Isso está dentro das leis morais, das leis físicas, né? Deus está no controle. Então, nessa situação que nós estamos vivendo, Deus está no controle, porque é previsto, está na lei divina. Ora, ao mesmo tempo em que isso está num contexto de uma lei física, está também no contexto de uma lei moral. Ou seja, não é por acaso que nós estamos vivendo esse contexto nesse momento na história da humanidade. Alguns mais afetados, outros menos afetados, inclusive alguns adoecendo, vindo a desencarnar, seus familiares passando por essas dores e outros nem tanto afetados assim, nem só financeiramente, como também fisicamente. Por quê? Porque há uma questão de necessidade de cada um. Então não nos confundamos com pensar equivocadamente que Deus estaria abandonando a humanidade, ou então que isso é uma punição, isso é um castigo. Não. Isso é uma necessidade do nosso processo evolutivo enquanto espíritos, porque somos espíritos, passando por essa situação de ensinamento. Então, vale a pena pensar que ensinamentos nós podemos tirar dessas situações, né? Dessa pandemia, dessas situações de isolamento, dificuldades financeiras para alguns, problemas de saúde e várias outras situações decorrentes nesse contexto. Mas o que nós vamos comentar na sequência é assim. Então, as leis da natureza são as leis. O que as leis divinas abrangem na questão 617? Refere-se a algo mais do que a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Ora, é dado ao homem aprofundar umas e outras, ou seja, nós podemos nos aprofundar no conhecimento das leis físicas e morais? Sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Então, nós devemos sim nos aprofundar no conhecimento das leis, tanto físicas quanto morais. Mas o que acontece é que muitas vezes nós, como temos a tendência sempre a ter um conhecimento intelectual maior do que o avanço moral, quanto mais conhecimento nós temos, maior o risco do nosso orgulho aumentar, não é? Quanto mais conhecimento, mais estudos, mais desenvolvimento intelectual, maior o risco de nós insuflarmos o nosso orgulho. Por isso, precisamos prestar atenção. Até que ponto o conhecimento que nós angariamos nos é útil como espíritos? Ou seja, até que ponto o conhecimento científico, filosófico, artístico, moral, religioso, só como conhecimento, nos é útil como espíritos? Qual é a utilidade, qual é a aplicação que eu faço desse conhecimento? Senão eu fico inchado no orgulho do conhecimento. Conhecimento científico, moral, religioso e só conhecimento, né? Então, o que a doutrina espírita nos ensina? Que nós devemos ter também o acesso ao conhecimento e às leis divinas, mas senti-las e não apenas conhecê-las. Então, a doutrina espírita nos convida a uma outra abordagem desse conhecimento. Não é apenas um conhecimento que vai nos encher a memória. Não, ele é também um conhecimento que deve mudar a nossa conduta moral. Deve nos fazer pessoas melhores, né? E não apenas pessoas mais sabichonas, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós acabamos por ficar sabichões nos conhecimentos, como se fôssemos arquivos de informações, e não transformamos isso em ações práticas para nos melhorar como pessoas, para melhorar os nossos relacionamentos. Então veja,
Deus proporcionou ao homem, a todos os homens, os meios de conhecerem sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, respeitemos as leis divinas. Respeitemos, no conhecer as leis divinas, respeitemos as leis divinas. Uma delas, por exemplo, é a lei da inércia, né? A lei da inércia é uma lei da física que diz que se um corpo está em movimento, ele tem a tendência de continuar em movimento. Se eu estou numa autoestrada com um veículo, eu preciso respeitar as regras de trânsito nessa autoestrada, porque é uma lei divina, essa lei da inércia, só que ela me joga uma responsabilidade, que é de o que fazer com esse conhecimento, né? Então eu sou responsável na medida em que eu sei. Eu sou responsável pelas minhas ações na medida em que eu sei. Então, isso vale em todas as circunstâncias. Se eu tenho conhecimento sobre um fato, eu sou mais responsável em gerenciar esse conhecimento na minha vida. Se eu sei que uma determinada atitude é prejudicial para mim ou para o meu semelhante, eu sou mais responsável. Isso é conhecer as leis físicas e morais, dando uma aplicação prática para o nosso dia a dia em relação a elas. Veja, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Por que nem todos a compreendem? Porque a nossa capacidade intelectual ou de compreensão varia mesmo, né? De pessoa para pessoa, de acordo com a maturidade do espírito, de acordo com estando na matéria também, em relação à educação, né? À alimentação, aos incentivos, aos estímulos educacionais que aquela pessoa teve, ao contexto em que ela viveu, né? Porque ela está condicionada naquela educação, isso é uma coisa, e outra coisa é a maturidade do espírito. Então, nem sempre você absorve esse conhecimento das leis físicas e leis morais. Você pega um físico aí, sei lá, um Einstein, por exemplo, e lê lá a teoria da relatividade dele. Será que a gente vai entender em profundidade o que ele imaginou na mente dele? Não, porque ele tem uma outra condição intelectual, pelo menos, né? Então, a gente vai caminhando nesse sentido. Por isso, nós precisamos de ajuda uns dos outros, para melhor compreender as leis de Deus, tanto as leis físicas, por isso existe a ciência, quanto as leis morais. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira citou isso uma vez, eu gosto de repetir de vez em quando, que ir contra um conhecimento científico é ir contra as leis divinas, ou ir contra a vontade de Deus, porque o conhecimento científico, uma vez comprovado, ele é só a comprovação do que Deus fez. Então, eu não concordar com uma informação, uma prova científica, porque eu não gosto daquilo, é mais ou menos como se eu não gostasse do que Deus criou. Porque a ciência, como eu já disse, não vai inventar nada de novo na natureza, ela só vai descobrir o que Deus criou. Eu contestar aquilo que a ciência está provando é eu ir contra a vontade divina. Porque a ciência está provando. É mais ou menos como contestar a lei da gravidade, porque eu não gosto da lei da gravidade, eu gostaria de estar flutuando por aí. Não dá, porque é da vontade de Deus que seja assim. Então, primeira coisa é isso, a gente respeitar a vontade divina através do conhecimento científico. É claro que há determinadas condições da ciência que ainda não estão provadas, né? E há um outro lado desse conhecimento, que é a questão espiritual, dos fluidos, da vida no mundo espiritual, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão moral. Então nós também temos as nossas dificuldades e limitações para compreender a lei de Deus. Por isso, Kardec vai perguntar onde é que está escrita a lei de Deus. É muito interessante essa pergunta, né? A questão 621, que é muito famosa nos nossos estudos, no meio espírita. Onde é que está escrita a lei de Deus? Será que Kardec esperava... por que será que ele fez essa pergunta? Será que ele esperava uma resposta assim no livro tal? Está escrita por fulano de tal no livro tal?
ou nos livros religiosos, o que os espíritos respondem? Na consciência. Na consciência. E por que será que está escrita na consciência? Porque nós somos centelhas divinas. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, viemos de Deus. Então nós temos a marca de Deus em nós. Nós somos filhos de Deus, somos semelhantes entre nós e somos divinos nesse sentido de termos vindo de Deus. Por isso, nós trazemos conosco a marca de Deus, que é a lei de Deus na consciência, gravado na nossa consciência. Mas, se está na consciência, Kardec vai perguntar, desde que nós trazemos na consciência a lei de Deus, por que nós temos a necessidade de que ela seja revelada? Por que nós tivemos que ter reveladores, ou seja, pessoas, né, ou profetas, enfim, que de alguma maneira nos ajudaram a revelar as leis divinas? Porque ele a tinha esquecido, ele, o homem, né, a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, ao mesmo tempo em que as leis de Deus estão na nossa consciência, nem sempre nós damos atenção a isso. E às vezes nós, vamos dizer assim, embotamos, nós camuflamos, né, a nossa consciência por um tempo, a fim de termos alguns interesses pessoais imediatos satisfeitos, ou algumas vontades, alguns desejos, algumas tendências instintivas satisfeitas. Por isso nós embotamos, nós camuflamos a lei de Deus na nossa consciência. Nós estamos agora no momento espiritual de desenvolvimento moral, né? De maturidade do senso moral. Por isso é importante refletirmos em acessar as leis de Deus na nossa consciência. Não nos deixarmos levar pelos interesses materiais meramente, pelos desejos satisfeitos meramente, e buscarmos a lei de Deus na nossa consciência. Agora veja, na sequência, Kardec vai perguntar se Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei. Ou seja, será que Deus então permitiu ou enviou a alguns homens na Terra, né, encarnados, espíritos encarnados, para mostrar, revelar a lei de Deus? Claro, né? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Não sei se vocês viram, ontem passou num dos telecines a vida de Paulo, né? Não sei se todos assistiram, o pessoal depois nos grupos aí e tal, né? E tá passando, vai passar acho que mais vezes, né? Os últimos dias de Paulo, o apóstolo, enquanto esteve preso e depois na sua condenação. E é muito interessante porque Paulo vivenciou muito, né, o cristianismo na sua vida pessoal. Ele mudou, inclusive, de nome de Saulo, o grande doutor da lei judaica, para Paulo, apóstolo de Jesus, o grande apóstolo dos gentios, aqueles que não eram judeus, e que ele foi pregar o cristianismo, inclusive para fora dos muros, né, de Jerusalém, da Palestina, indo até a Grécia e até hoje Roma e tudo mais. Então, ele sentia tanto Jesus com ele que na prisão há um momento em que os cristãos amigos dele querem libertá-lo, porque ele ia ser executado, e querem libertá-lo e agridem guardas romanos, né? E ele fala, mas em nome de quem vocês vieram aqui? Em nome de Jesus, para me libertar, mas agredindo o outro? Não é esse o ensino de Jesus. E depois a filha do prefeito, né, vamos dizer assim, o responsável lá pela prisão dele, fica doente. E ele vai chamar Lucas, que estava com ele, para escrever as memórias dele, que é o apóstolo, né, o evangelista, para curar, porque Lucas era médico, né, grego, para curar a filha daquela autoridade romana. E ele cura. Então veja o grau de desprendimento desse espírito, né, que vai contribuir para a cura da filha do próprio algoz.
da filha daquele que iria prender, já o tinha preso, e iria sacrificá-lo. Então veja quanto Paulo vivenciou desse amor, desse desprendimento de si mesmo em favor de Jesus. É muito bonito, se vocês puderem depois acessar esse filme, né? Paulo, o apóstolo de Jesus, é muito bonito o filme. E assim como Paulo e Estevão, né? O romance de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, também muito importante. E aí vem aquela célebre e famosíssima questão, que é a 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E aí a resposta é a mais curta, ou talvez uma das mais curtas do Livro dos Espíritos. Vocês sabem qual é, né? Vede Jesus. Então, Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Isto quer dizer, depois na sequência Kardec vai comentar, Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei. De quem? De Deus, né? Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Bom, primeiro que Jesus, as pessoas ainda perguntam muitas vezes, né? Pode arrumar um pouquinho de água? As pessoas perguntam muitas vezes se Jesus foi criado assim, pronto, puro, ou ele passou pelo que nós passamos. Nós sabemos, entendemos que Jesus é um espírito também como nós, mas mais velho. Então ele passou pelo que nós passamos porque ele foi criado também como nós, ele é um irmão nosso. Ele é um espírito também, ele não é uma divindade, né? Obrigado. Ele não é uma divindade. Ou seja, ele não é um ser especial. Porque se fosse, entendemos que seria vamos dizer assim, uma injustiça, uma parcialidade de Deus em criar espíritos diferentes uns dos outros. Então, como Deus é justo, soberanamente justo e bom, nós entendemos que ele cria todos os espíritos iguais. Mas como ele cria na eternidade, então na eternidade há espíritos puros. Jesus é um espírito puro, que vamos dizer assim, passou por esse processo de evolução em outros momentos e lugares do universo. Já que Emmanuel vai nos dizer no livro A Caminho da Luz que Jesus é o governador espiritual da Terra desde que ela se formou. 4,6 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito puro. Mas ele passou pelo que nós passamos, porque não haveria méritos se ele fosse criado pronto. E ele vem até nós como o embaixador de Deus na Terra. Ele vem até nós como um representante, e não apenas vamos dizer assim, mero pregador, né? Ele vivencia, ele dá o exemplo das leis de Deus. Então nós precisamos assim parar um pouquinho para refletir, porque em torno dos ensinos de Jesus, a humanidade faz até hoje muitas celeumas, né? Muitas discussões, e muitas pessoas, muitas religiões saíram dos ensinos de Jesus, que ao longo do tempo foram sendo alterados. E vários segmentos do cristianismo foram surgindo na história da humanidade até hoje. E vale a pena aqui a gente refletir um pouquinho no seguinte: muitas pessoas ficam em dúvidas o que levar de forma literal e o que levar de forma figurada na fala de Jesus, nos exemplos de Jesus. O que aceitar, o que não aceitar. O que entender como colocado por pessoas depois, ao longo da história da Bíblia, do Evangelho, ou não. É muito simples. Perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei. E o que é que ele diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito.
Então veja, esse é o pensamento principal, porque esse é o ensino principal do ensino de Jesus, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito, amar a Deus e amar ao próximo. Então tudo que na fala de Jesus, pelo menos na fala que está nos evangelhos, estiver de acordo com essa premissa, é real. O que não estiver de acordo, tem alguma coisa que não está batendo. Então, se ele usa de figuras fortes, como Kardec fala no Evangelho, né? Fogo do inferno, sofrimento eterno, né? É uma linguagem figurada. Deve ter um outro sentido, porque estaria fora do ensino de Jesus, dele mesmo, achar que alguém seria condenado eternamente, já que Deus é amor, né? Então, deve ter um outro significado por trás. Aí deve ser um sentido figurado que a gente tem que tentar interpretar ou tentar entender. Por isso nós temos a doutrina espírita que nos auxilia. Mas tem coisas que não tem interpretação. Fazer ao próximo o que eu gostaria que me fosse feito, não tenho que interpretar. É isso, né? Amar a Deus e amar ao próximo é isso, não tem vírgulas, né? Ou seja, amar ao próximo se o próximo for tal coisa. Se o próximo não for tal coisa. Se o próximo pensar de uma maneira, pensar de outra maneira. Não tem vírgula. É amar ao próximo e ponto final. Então não tem o que pensar, o que interpretar, o que ficar discutindo. É isso. E aí outras coisas foram surgindo ao longo do tempo e o homem foi se deixando levar mais pelo interesse, né? Pela limitação intelectual, pelo poder e pelos interesses do que pelo ensino de Jesus. Daí vem uma outra pergunta muito interessante. Se Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Então, se Jesus já é o guia e modelo da humanidade, é o Espírito mais puro e perfeito que Deus ofereceu ao homem como modelo e guia, né? Veja, modelo e guia. Então veja, o que se faz com um guia? O que se faz com um guia? Segue-se, não é? Não é assim que a gente faz? Não tem até uma brincadeira, siga o guia, que alguém faz. Olha, uma coisa boa para fazer nessa quarentena, hein? A brincadeira siga o guia. Alguém faz uma coisa e os outros têm que repetir. Bom, desde que tenha... siga o mestre. Tá falando semana falando siga o mestre. Brincaram de siga o mestre quando eram crianças? Brincaram? Então, esse é o mestre. Siga o mestre. É para ser seguido, né? É para ser imitado. Então, veja. Esse é para nós o conceito de ser cristão. Ser cristão para nós é seguir o mestre. Ou seja, é buscar ao máximo fazer o que ele exemplificou. É não devolver uma agressão com outra. É não se vingar. É não ter preconceitos. É ter tolerância com as diferenças. Respeitar as diferentes opiniões. Respeitar as leis humanas, assim como as leis divinas. Então, para nós, o Espiritismo é essencialmente cristão, porque nós procuramos entender para seguir os ensinos de Jesus. Com todo o respeito que devemos a qualquer outra denominação religiosa e cristã, nós não nos atemos a simbologias e a rituais, porque entendemos que Jesus não nos deixou isso como preceitos, né? Ele nos ensina o tempo inteiro o essencial, que é o sentimento, que é a atitude, que é o relacionamento com o próximo. Claro que cada um tem uma necessidade, a gente tem a nossa herança cultural, religiosa, milenar, e respeitamos todas as crenças. Chico Xavier diz: cada igreja que se fecha é um hospital psiquiátrico que se abre. Bom, hoje nem tem mais hospital psiquiátrico, né? Mas continuamos tendo a necessidade das igrejas. Então, vamos abrir igrejas, mas vamos pensar no ensino, no significado dessa igreja. Né? Igreja no sentido de ter o templo dentro de nós, na nossa consciência. Aí
Onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Então não há necessidade de um templo exterior. Ele deixou, Jesus deixou algum tipo de planta, de croquis para construir igreja? Ele deixou algum tipo de passo a passo, checklist para fazer ritual? Ele deixou algum tipo de, vamos dizer assim, desenho para fazer roupas para a gente usar nas igrejas? Não. Ele não deixou nenhum tipo de orientação simbólica, e sim espiritual. Então, respeitamos aqueles que têm essa necessidade, da necessidade humana, mas entendemos não ser essencial. O essencial é o relacionamento nosso com Deus e com o nosso próximo. Isso é o essencial. Por isso, ser espírita é essencialmente ser cristão. É seguir à risca, se possível, os ensinos de Jesus, olhando para o interesse alheio antes do que para o próximo, do que para o seu, buscando fazer ao outro o que você gostaria que lhe fizessem. E tudo mais que vem em decorrência disso, né? Desenvolvimento da fraternidade, da tolerância, da compreensão, da caridade, como a benevolência, a indulgência e o perdão que a gente aprende na doutrina espírita. Então, lá na questão 627, que a gente estava falando, se Jesus nos ensinou as verdadeiras leis de Deus, por que nós precisamos do ensinamento dado pelos Espíritos? Por quê? Porque o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas. Nós sabemos disso, né? Por que ele fazia isso? Porque ele estava falando para a humanidade de todas as épocas. Então ele precisava deixar um código. E a parábola é um código, é como uma noz. Já abriram noz? Sabe como é noz? Não é nós, eu e você. É a noz com Z, né? É aquela frutinha, não sei se aquilo é uma fruta, mas é um negocinho duro, que tem uma casca muito dura e que depois você se alimenta. Você tem que quebrar aquela noz, com a casca da noz, com um martelo. Eu punha na porta da minha casa quando era criança. Eu punha na porta e fechava a porta e aquilo quebrava e fazia um estrago, né? Mas enfim, hoje tem técnicas mais práticas de abrir uma noz. A parábola é assim, ela é uma noz, ela é um porta-joias. Dentro tem uma joia, mas você tem que abrir exatamente como uma noz. Exatamente como um porta-joias. Então, por isso ele falava de forma alegórica. Porque ele precisava deixar um código que as pessoas depois decifrassem. E hoje a gente chega nesse ponto de tentar entender, né, com o conhecimento espírita, inclusive conhecimento científico, o que ele quis dizer com as parábolas. Então, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão, que é a dos espíritos superiores, é a de despertar os olhos e os ouvidos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. A lei de Deus, que é ensinada por Jesus, é toda de amor e caridade. Então, o que não estiver de acordo com amor e caridade não é cristianismo. Ódio, intolerância, racismo, preconceitos de qualquer espécie não é cristianismo, porque está fora
do amor e caridade. Guerras, violência, ataques, não é cristianismo. Ah, mas os cristãos fizeram e fazem isso. Sim, porque tem suas dificuldades, tem suas limitações, são espíritos, né? Mas isso não é cristianismo. Então, dentro das igrejas, das religiões, nós temos que entender isso. Há a mensagem de Jesus, mas há os espíritos vivendo ali, que têm as suas dificuldades. Então, vamos separar as coisas. Não é o problema das ideias, das religiões, é das pessoas. Isso pode acontecer, inclusive, no meio espírita, né? As dificuldades, a intolerância, o preconceito, as discussões, desentendimentos, falta de caridade dos espíritos que ali estão, e não da doutrina espírita, que é também toda de amor e caridade. E o que eles dizem, então? Que a missão deles, dos espíritos, através da doutrina espírita, através da codificação, é preparar preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. É necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões. Por isso, nós precisamos recorrer aos ensinamentos da doutrina. À luz da codificação de Allan Kardec, que nos traz essas orientações dos espíritos superiores. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos, diz Kardec? É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Então nós temos que nos acostumar à verdade, acostumar à luz, senão nós nos ofuscamos. Por isso nós não temos condição ainda de ter acesso a toda a verdade, porque ela nos incomodaria tanto que nós não seríamos capazes de conviver. Olhar para nossas próprias verdades já é difícil, não é? Por isso há o esquecimento do passado, que é uma bênção, porque nós não temos acesso a todas essas verdades da nossa existência espiritual pregressa, para dar tempo de a gente fazer as coisas de forma diferente e melhor. Quanto mais acesso a toda a verdade possível. Então, cada coisa vem a seu tempo. Mas, como diz aqui a resposta, jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que consideravam profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas, no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham com acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudos desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. O que eles estão dizendo aqui, os espíritos? Que nós devemos acessar, conhecer os livros antigos das religiões, como a Bíblia, no nosso caso, que é a herança judaico-cristã, que nós herdamos da nossa cultura ocidental, dos judeus, dos gregos e romanos, né? Junto com o cristianismo. E outros livros religiosos do Oriente, né? Das religiões antigas, do hinduísmo, né? Do budismo, porque são germes de verdades, mas que nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou seja, nós precisamos ter ajuda, apoio, para não nos deixar levar pelo texto literal, porque foi escrito em determinada época, por determinadas pessoas com as suas limitações, numa língua depois traduzida para outras, copiados e assim por diante. Então, temos que prestar atenção nisso. O que é essencial e verdadeiro, referência em todas as religiões, é o amor a Deus e amor ao próximo.
Na doutrina espírita, nós nos atemos ao essencial, que é o espiritual. Por isso, nós não temos a necessidade do simbolismo, dos rituais, embora respeitemos profundamente aqueles que têm essa necessidade. Nós, então, ficamos por aqui hoje. Nós falamos um pouquinho do conhecimento da lei natural. No Livro dos Espíritos, fica aqui o convite para nós refletirmos juntos, em que não é apenas um conhecimento a mais, a doutrina espírita é o conhecimento. É o conhecimento que nos liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Liberta de nós mesmos, dos nossos próprios atavismos, instintos, apegos, orgulho, egoísmo, né? Nos liberta de nós mesmos e vai nos alçar o voo da liberdade espiritual, que é fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, exercitando os princípios do cristianismo. Vamos então agora, nesses momentos, partir para as nossas vibrações, que é o momento em que nós vamos unir os nossos pensamentos, rogando aos bons espíritos que possam nos auxiliar e nos visitar nos nossos lares, né? Vamos então, nesse momento, buscar mais uma vez a elevação do nosso pensamento através de estar com o nosso pensamento em Jesus, vibrando o amor e a caridade que Ele nos ensina, rogando aos bons espíritos, mentores espirituais da nossa casa espírita, de cada um de nós, que possam visitar cada lar das pessoas que estão nos acompanhando, daquelas que sabemos estar necessitadas, transmitindo a cada um que lá habita as energias do passe espiritual. Que os mentores espirituais, equipes de trabalho do mundo espiritual, incansáveis e sempre apostos, possam visitar cada lar, derramando bênçãos e energias revigorantes para cada um espírito que lá habita, sustentando-nos nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, fortalecendo com as energias do passe cada um de nós naquilo de que temos necessidade. Confiantes dessa visita fraterna dos bons espíritos, agradecemos por esses incansáveis trabalhadores do alto que nos sustentam nas lutas cotidianas. E vibramos também por nós mesmos, pelas aflições que enfrentamos de ordem material, moral, de relacionamentos, psíquica, que possamos sempre confiar na misericórdia divina, que nos auxilia a enfrentarmos essas situações que necessitamos. É o momento mais apropriado para isso. Estamos no nosso melhor momento da nossa existência espiritual para esse enfrentamento, com todo o apoio e amparo da espiritualidade, confiando plenamente na misericórdia divina que a todos nós sustenta e ampara. É o momento também de rogarmos a Deus que nos sustente nas nossas escolhas, nos inspirando sempre o bem, sempre a atitude mais próxima dos ensinos de Jesus. E também nos sustentando em nossos relacionamentos, dentro do nosso lar, nas nossas dificuldades emocionais, físicas e espirituais. Rogamos também por aqueles nossos amigos e familiares que sabemos estar também necessitados, aqueles que estão enfrentando as dores físicas da matéria ou as dores morais da alma, aqueles que estão enfrentando as dificuldades do relacionamento, as dificuldades emocionais, ou aqueles que estão enfrentando a dor da desencarnação de um amigo, de um familiar, que possam também receber as nossas vibrações e toda a visita da espiritualidade.
e também por aqueles nossos amigos e familiares que já estão na pátria espiritual, nos antecedendo na viagem de retorno à casa do Pai, que possam também receber a nossa vibração e a nossa gratidão. Por este nosso planeta que nos acolhe do ponto de vista material para esta encarnação. Possamos também vibrar por ele, é a nossa casa, escola, local de vivências, de relacionamentos e também de nossas atitudes em favor do próximo. Que os bons espíritos nos sustentem sempre no bem e que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a espiritualidade, a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade, a você que nos acompanhou, lembrando que as nossas lives funcionam sempre aqui na página do Facebook da nossa Casa Espírita Cefif, nas segundas-feiras, 20 horas, quintas-feiras, 14 horas, sextas-feiras, 19 horas, domingos, 10 horas da manhã. E os evangelhos, que são as reflexões do Evangelho, terças, quartas, quintas e sábados às 19 horas. Na página do Facebook ao vivo, depois essa palestra ela fica gravada na página do Facebook e no nosso canal no YouTube, que é YouTube a Cefif Espírita. Curta lá o canal, se inscreva no canal, você pode depois receber as notificações, né, o sininho, você vai recebendo as informações e vídeos novos que nós vamos postando. E também na nossa página do Facebook as divulgações, né? As mensagens que nós vamos colocando aí, os recadinhos que nós precisamos dar. Queremos então desejar a todos um bom final de noite, um bom início de semana, com muita fé em Deus, muita alegria no coração. Fique em casa se puder, né? E vamos juntos enfrentando e vamos vencendo os nossos desafios. Até nossos próximos encontros. Boa noite. Fiquem na paz de Jesus. E até lá. Tchau, tchau.